Bom, o Panamá era o único país com as 5 fronteiras. Ao norte, o Pacífico, ao sul, o Atlântico, ao oeste, a Colômbia e a leste, a Costa Rica, e ao centro, os Estados Unidos. A zona do Canal do Panamá, o entorno do canal interoceânico ligando o Atlântico ao Pacífico. A população era, de sua maioria, branca e seguiam as leis do estado do Alabama, um dos mais racistas do sul dos Estados Unidos. A pretendida república, nascida em 1900, por obra e graça dos interesses dos Estados Unidos, era denominada uma oligarquia agrária e comercial, e se mantinha com um intenso comércio em uma zona livre aduaneira, no entorno do canal. Era um paraíso fiscal, com profusão de bancos e cassinos, que facilitavam a lavagem de dinheiro, a prostituição e todo tipo de tráfico. No Panamá, como em Cuba, do sargento Fulgêncio Baptista, que de comandante de uma guarda nacional passou a ditador, a Guarda Nacional Panamenha não passava de guarda pretoriana dos interesses do Império, tão presentes nas tropas ianes que ocupavam o território. Esta guarda pretoriana foi enviada para combater os guerrilheiros, mas o comando da guarda deu-se conta de que eles estavam matando o que melhor havia no país, que no caso seria a juventude e o futuro. Diante disso, no lugar de combater a guerrilha, decidiram derrubar o poder da oligarquia, que nesse momento promovia Augusto Arias, um alcoólatra, na presidência. Consumado o golpe de Estado, como sonho de acontecer, teve início a disputa pelo poder dentro do poder. E essa disputa foi ganha pelo melhor, precisamente aquele que não queria enfrentar a juventude sublevária, o general Omar Torrijos Herrera. E Omar chama essa juventude sublevada de os intelectuais, os líderes do movimento sindical, estudantil e profissional, dirigentes dos partidos de esquerda, para que com ele levar a cabo o processo de libertação nacional. O foco, a bandeira principal para a liberação, recuperar a soberania sobre o território nacional, o que significava um confronto direto com a maior potência bélica do planeta, fincada em seu próprio território, ou seja, os Estados Unidos. Era um desafio que não podia ser vencido pelas armas. Omar sabia disso e conseguiu tranquilizar os ânimos da juventude rebelde. O inimigo estava dentro de casa. Era talvez o maior dos desafios, se libertar do colonialismo, fincado na estrutura mental de uma oligarquia comercial e agrária, sem sentido de pátria, e de uma classe média confrontada. Dar início a um processo de desenvolvimento autônomo, sustentável ambientalmente e de inclusão social. Essa luta foi travada pelo povo panamenho sob o comando do general Omar Torrijos Herrera, um general de homens livres, como se disse Augusto César Sangelo, que na Nicarágua dos anos 1930 expulsou as tropas iraquias invasoras. O auge dessa guerra aconteceu em 1979, quando o Senado dos Estados Unidos ratificou o Tratado de Omar, que havia firmado com James Carter, e traçando um programa de 10 anos da retirada e da entrega até a total soberania do Panamá em seu território. Ao conhecer a notícia, o povo inteiro derrubou as cercas e entrou exultante na zona que antes era proibida pelos Estados Unidos. Baixou a bandeira yankee e hasteou a bandeira panamenha. Foi seguramente a maior derrota dos Estados Unidos depois da vergonhosa expulsão do Vietnã pelas guerrilhas de Guiana. No Panamá não houve um só tiro e nenhuma só vítima. Foi por astúcia, por inteligência, convicção e comunicação, diplomacia e solidariedade também. Inclusive, o Conselho dos Estados Unidos, que no caso seria o Conselho de Segurança da ONU, reuniu-se para avaliar o confronto que foi cometido pelo Panamá. E por 11 votos a 0, considerou justo o pleito do Panamá, por ser um pleito de libertação nacional. 11 votos e um veto. Mas o mundo conheceu a realidade e foi solidário. Bom, já em relação às mudanças ocorridas no Panamá, o que era Congresso Nacional, oligarquia, oligarca e corrupto, além de entreguista, foi substituído por uma Assembleia Nacional Popular. A Assembleia de Corregimentos e os cargos da administração do Estado, pela primeira vez, ocupados por especialistas das diferentes áreas, porque eles sabiam que se tratava de uma grande mudança. E os corregimentos correspondiam ao que em grande número de estados se conhece como municípios. A maior célula administrativa, governados por uma assembleia eleita localmente,
que por sua vez elogia seus representantes, a Assembleia Nacional de Corregimentos, o Poder Legislativo e Supremo de Estado. E por fim, presidente e vice-presidente eram eleitos por voto universal a cada 4 anos. Indo agora para o Haiti, a independência do Haiti aconteceu em 1º de janeiro de 1804. Ela foi a primeira república negra do mundo e foi a primeira nação independente do Caribe. Ela foi também o primeiro país a abolir a escravidão. E para os seus residentes, quem tomava conta dessa região eram os franceses, e essa região se chamava São Domingos. Foi um período muito próspero, que chamava até Pérola das Antilhas, mas tendo em vista a escravidão, era muito violento e também, por exemplo, eles tacavam laranjas na cabeça dos escravos, eram situações como essa que estavam presentes. No final do século XVIII, tinham mais de 450 mil escravos. E em 1791, a Revolução Haitiana eclodiu. Em poucas semanas, mais de 100 mil escravos já tinham se rebelado. E a Revolução Francesa teve muita influência nisso, com os ideais de igualdade e liberdade. A escravidão foi abolida em 1794 nessa região. E no decorrer dos acontecimentos, os escravos começaram a cometer atos de violência contra os franceses, como matar suas famílias, por exemplo. Então, foi uma revolução bem violenta. Até 1802, quem liderava esse movimento era Toussaint Louverture. E, mais ou menos nesse período, Napoleão Bonaparte, que estava sob os comandos da França, ele envia tropas para tentar conter os escravos, quem estava nessa revolta, e ele até leva Toussaint preso, e pouco tempo depois ele morre doente. Então, mas mesmo assim a revolução resiste e surge outro líder, que é Jean-Jacques Dessalines, que ele inicia a luta contra os franceses, após esse período, e pouco tempo depois, em 1º de janeiro de 1804, foi declarada a independência dessa terra chamada São Domingos, que o nome passa a ser Haiti, que foi dado esse nome em homenagem aos indígenas que habitavam essa região antes da colonização dos franceses. Após a Revolução, quem começou a governar o Haiti foi o próprio Dessalines, e ela foi a primeira nação a se tornar independente por meio de uma revolução de escravos. Agora, falando sobre a independência da Honduras, pode-se dizer que o país se tornou independente da Espanha em 1821, porém só foi obter sua independência da Federação Centro-Americana em 1838. O país venceu uma ditadura entre os anos de 1932 a 1949, e após esse período teve governos frágeis, interrompidos por golpes militares. Em 1821, já como México independente da Espanha, as províncias integrantes da Capitania Geral da Guatemala romperam seus vínculos com a metrópole, e no ano seguinte passaram a integrar o Império Mexicano, comandado por Agustín Iturbide, do qual separaram-se um ano depois para formar a República Federal das Províncias Unidas da América Central. A federação foi governada inicialmente por Manuel José Arce e posteriormente por Francisco Morazán. Divergências entre os países membros fizeram com que os países integrantes dessa união se separassem, inclusive a Honduras. E em 5 de novembro de 1838, a Honduras se tornou independente de fato, se tornando um estado independente. E um pouco tempo depois, ela aprovou sua primeira Constituição através de uma Assembleia Constituinte. Porém, Honduras passou por vários modelos de governo, inclusive golpes militares e repúblicas presidencialistas. Desde sua independência, ela passou por essas diversas transformações e hoje ela é uma república presidencialista, comandada por Xiomara Castro. Ela já foi uma ditadura durante os anos 1972 a 1983 e após esse período ela se tornou uma república presidencialista. Entretanto, em 2009, ela retornou a ser uma ditadura, sendo comandada por militares, porém, em 2017, ela passou a se abrir mais, se tornando uma república presidencialista. Sobre a independência
de El Salvador. Havia grupos indígenas chamados Pipires que habitavam o território hoje correspondente a El Salvador. Eles possuíam uma civilização muito avançada e El Salvador foi descoberto por Andrés Lima em 1524 e os espanhóis chegaram ao país. Após ocuparem Cuscatlán por breve período, fundaram São Salvador em 1525 e subjugaram os Pipires. São Salvador integrou a província de Guatemala, que em 1786 foi subordinada ao governo guatemalteco. O primeiro movimento de independência em relação à Espanha ocorreu na região na Intendência de São Salvador, liderado pelo padre José Matias Delgado e seu sobrinho Manuel Arce. A proclamação da independência de Guatemala em 15 de setembro de 1821 suscitou a adesão de El Salvador. A união entre México e El Salvador foi instituída em 1839 e Francisco Morazán, segundo e último presidente, teve de abandonar o país. El Salvador tornou-se uma república independente. Em janeiro de 1841, foi proclamada a República de El Salvador e durante mais de 40 anos a instabilidade política predominou no país. Conflitos internos entre liberais e conservadores retardaram o desenvolvimento durante o século XIX. Por isso, o país jamais conheceu a democracia, pois cada presidente escolhia seu sucessor entre parentes e amigos. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a independência da Jamaica. Primeiramente, a gente vai ver um pouco o processo anterior à independência, no caso a colonização. Em 1894, os espanhóis chegam até a Jamaica, a invadem e começam a dominar essa ilha insular. Eles, com a ausência do ouro daquela região, eles decidiram dedicar pouca atenção à ilha e decidiram utilizá-la como base de abastecimento para colonos das outras regiões americanas ali. Em 1511, os primeiros escravos africanos chegam e desde então eles começam a luta para a liberdade, montando no caso claves remotas e também se juntando aos espanhóis, para se proteger e também lutar contra esses espanhóis. Logo em 1655, o domínio espanhol troca para domínio inglês, os ingleses começam a dominar aquela ilha, e ela era, no caso, governada pela lei militar. A economia entrava em dificuldade, mas só que o potencial para a agricultura foi logo percebido e o açúcar e a escravidão se tornam belos aliados, no caso. Em 1690 é feita a primeira guerra quilombola com países ingleses, no caso. Em 1739 é feito um tratado de paz com eles e os ingleses, no qual eles receberam algumas terras, algumas autonomias no manejo de seus negócios, além de também terem ficado isentos de pagar impostos. Isso poderia ser considerado algo a se celebrar, se não fosse pelo fato de que eles teriam que dar algo em troca. No caso, eles teriam que defender a ilha se ela fosse atacada, além de também ajudar os ingleses a perseguir os escravos fugitivos. Em 1º de agosto de 1834, acaba a escravidão, o açúcar já não era rico e as revoltas eram frequentes. Somente em 1838, os últimos laços entre o senhor e escravos são rompidos, e isso forma, no caso, uma divisão da sociedade em classes, 3 classes: classe baixa, classe média e classe alta. Os fundadores da nação jamaicana são Marcus Garvey, Alexander Bustamante e Norman Lee. Marcus Garvey é conhecido por dar aos jamaicanos africanos, dar eles fazer eles reconhecerem um auto-orgulho, autoestima e também identidade racial. Alexander Bustamante acrescentou um apelo direto e poderoso à massa do povo africano-jamaicano por uma vida melhor na Jamaica, num país em que eles eram a maioria, mas que eles haviam sido totalmente excluídos. Enquanto Norman Lee abordava questões de falta de identidade jamaicana, explicando que nenhuma quantidade de bem econômico faria do povo jamaicano uma verdadeira unidade. Essas mensagens que eles deram à população foram os passos primários para poder cumprir a vista, no caso, que a população tinha sobre nação e povo. A primeira fase do movimento em direção ao autogoverno e independência iniciou-se em 1938, com o lançamento do Partido Nacional do Povo. E já em 20 de novembro de 1944, houve um sufrágio universal adulto, em que todos agora poderiam votar independente da sua raça, gênero ou classe social. Daí, o próximo passo, a segunda fase, no caso, começou com o movimento Viril, em cooperação com o governo PTJ, que trouxe, no caso, a introdução de um sistema ministerial. Constitucionalmente, o próximo avanço da independência veio em 1957, com o terceiro estágio, quando o Conselho Executivo, presidido pelo governador, deu lugar a um gabinete na época chamado Conselho de Ministros. Dessa forma, em 1958, a Jamaica se tornou um país independente. Após essa declaração, as tropas britânicas foram embora e o regimento da Jamaica sumiu. Foram feitas algumas festividades e também o governo focou na construção da nação do zero.
no caso, teve grandes investimentos na parte de turismo, de esportes, de telecomunicação e entre outras coisas. Então agora eu vou falar da Revolução Cubana e a gente tem que começar pelos antecedentes dela. Então, a partir de 1952, Cuba foi colocada sobre um regime ditatorial que era comandado por Fulgêncio Batista, o qual ele tomou poder por meio de um golpe militar. E com isso, iniciou-se em Cuba um período que ficou marcado pela repressão e perseguição aos opositores do governo. E essa ditadura de Fulgêncio Batista, ela também foi considerada o ponto de partida para o início do movimento revolucionário cubano. A situação interna de Cuba era de um país que vivia sobre uma ditadura corrupta e que tinha como propósito atender os interesses dos Estados Unidos no território cubano. Então, nesse contexto, surgiu um movimento revolucionário de caráter nacionalista e que tinha Fidel Castro, que na época ainda era um estudante de direito, como seu líder. Considera-se como início da revolução o ataque realizado contra o quartel de Moncada no dia 26 de junho de 1953. E a ideia do Fidel Castro, com o ataque à Moncada, era desencadear uma mobilização contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Porém, o ataque foi um grande fracasso e muitos dos guerrilheiros que lutaram ao lado de Fidel foram mortos. E outros guerrilheiros, como Fidel e seu irmão Raul, eles foram presos e condenados a 15 anos de prisão. O Fidel, ele organizou sua própria defesa, porque ele era estudante de direito, e na qual ele pronunciou uma célebre frase, que era: "Me condenem, não importa, a história me absolverá". E assim ele foi libertado 2 anos depois, por ordem do Fulgêncio Batista. Mas daí Fidel ele exilou-se no México, onde ele organizou um grupo. No caso, isso foi o movimento 26 de julho, que mantinha o mesmo objetivo de antes, que era promover a derrubada da ditadura de Fulgêncio Batista. Em 1956, o grupo ele retornou a Cuba, mas ele foi surpreendido pelas tropas do exército cubano em um ataque que resultou na morte de grande parte dos integrantes do movimento. Mas assim, os sobreviventes do ataque esconderam-se em Serra Maestra, que é uma região montanhosa lá em Cuba, e essa guerrilha instalada nesse vale montanhoso, que é Serra Maestra, lutou contra as tropas do governo cubano entre 1956 e 1959, e gradativamente foi impondo derrotas à ditadura cubana, deixando-a encurralada. A vitória dos revolucionários é datada em 1º de janeiro de 1959, quando os guerrilheiros liderados por Fidel Castro adentraram Havana e forçaram Fulgêncio Batista a fugir de Cuba. E assim, Fidel Castro, por sua vez, só chegou em Cuba no dia 8 de janeiro. Após a Revolução Cubana, um governo provisório sob a liderança de Manuel Urrutia foi instalado em Cuba, e Fidel foi colocado na função de primeiro-ministro, e mudanças começaram a acontecer no país, porque, principalmente na economia, que eles estavam tentando cortar os laços de dependência econômica que eles tinham com os Estados Unidos. Sendo assim, os revolucionários cubanos, eles cumpriram aquilo a que sempre estiveram dispostos, que era defender uma agenda econômica nacionalista, sem influência dos Estados Unidos na economia cubana. Outra medida importante foi promover a reforma agrária e nacionalizar as empresas. E assim, essas ações do governo cubano degradaram profundamente a relação entre os Estados Unidos e Cuba. E assim, os Estados Unidos se opôs abertamente ao projeto nacionalista cubano, rompeu relações com o país e procurou desenvolver formas para sabotar o novo governo. E o país norte-americano, ele realizou também embargos à economia cubana e tentou invadir a ilha em 1961, no que ficou conhecido como Invasão da Baía dos Porcos. Em 1962, aconteceu a crise dos mísseis em Cuba, e durante 2 semanas, o mundo acompanhou atentamente a possibilidade de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética ali no território de Cuba, principalmente. Atualmente, Cuba continua num regime comunista e o presidente atual chama Miguel Díaz-Canel. Bom, a Guatemala, sendo uma ex-colônia espanhola, foi um país que conquistou a independência em 1821, sendo incorporado ao México. Entretanto, em 1823, a nação passou a integrar a Federação Centro-Africana, da qual obteve autonomia política em 1838. Desde 1519, a Guatemala já havia passado por diversas expedições dos espanhóis, e esses espanhóis trouxeram as doenças da Europa para a América. E por causa disso, os povos ameríndios foram vítimas de epidemias que levaram à devastação de grande parte dessa população.
A colonização da Guatemala partiu primeiramente de Hernán Cortés, que permitiu que seu irmão, Pedro de Alvarado, explorasse aquele território. Após algum tempo, toda a área estava sob domínio espanhol, e a fundação da primeira capital do período colonial deu-se em 1524, batizada como Vila de Santiago de Guatemala. Mas em 1527, a capital foi transferida para Ciudad Vieja. A independência da Guatemala ocorreu apenas em 1821. Naquele ano, a então Capitania Geral da Guatemala proclamou de forma oficial a sua independência em relação à Espanha. Isso ocorreu em uma reunião pública na cidade da Guatemala e, desta forma, o território guatemalteco juntou-se ao primeiro Império Mexicano, até 1838. O colapso da federação foi resultado de uma forte oposição liderada pelo general conservador Rafael Carrera, o qual, à frente de um exército popular, assumiu o poder em 1838. Eleito presidente em 1844, promulgou a independência do país em 21 de março de 1847 e governou autoritariamente até a sua morte, em 1865. Um dos fatores que realmente fez a sociedade da Guatemala se afastar de sua condição colonial foi a Revolução Liberal. Ela ocorreu 50 anos após a proclamação da independência do país. Este processo deu-se a partir da vitória do segmento liberal, formado pelos mestiços, que são os ladinos, em movimento contrário aos crioulos, que eram os conservadores da antiga política. É importante frisar que a denominação crioulo refere-se aos descendentes de espanhóis e os povos da Europa, nascidos na Guatemala. Assim, eram ligados ao colonialismo e às tradições e religião católica da Espanha. Por outro lado, os mestiços, ou ladinos, formaram-se pela miscigenação do espanhol com o indígena. Por sua vez, eram defensores do progresso e travaram batalhas desde o início contra os crioulos. Então, Iris, como você quer concluir? A gente sabe que Eric Hobsbawm acredita que as revoluções consolidaram o capitalismo e a sociedade burguesa no Ocidente, né? Aí diminuíram as diferenças entre os burgueses e os proletários em todo o Ocidente da era moderna. Mas, em contraponto, o Joseph Stalin, ele dizia que você não consegue fazer uma revolução com luvas de seda. E eu acho que esse pessoal levou isso bem a sério, né? Eu acho que era completamente necessário. Por mais violenta que a revolução seja, a colônia foi muito abusada dos países da América Central. E levava tudo embora e não deixava nada para esses países. E a gente pode perceber que isso bem no Haiti, por exemplo. Foi uma rebelião dos escravos indo contra os colonos. Aí não ia ser bonito, né? Porque por mais inevitável que para acabar com as condições de sofrimento deles e tal. É verdade, isso é inegável. Mas, tipo assim, a forma como a revolução é feita, ela afeta o que o país vai ser depois da revolução. Um país que antes da revolução ele não tinha estrutura nenhuma para se reconstruir e entrar na economia sozinho, ou se ele não tinha economia independente da colônia, ele vai sofrer mais. Ele vai começar do zero, sendo que ele perdeu muitas vidas, muitos trabalhadores, muitas pessoas. Fora que a classe burguesa, principalmente nos países da América Central, quando elas apoiaram a revolução, elas não apoiaram uma revolução que fizesse bem para as classes menos valorizadas. Elas fizeram uma revolução pensando só nelas, o que trouxe mais pobreza para dentro desses países. Isso aumenta o índice da pobreza. Então tem que ter cuidado com a forma que a gente faz a revolução. Então o que a gente vai concluir de tudo isso? Que a revolução ela deve pensar no bem social. A gente também pode falar que não existe uma revolução bonita, né? Sim. Por mais necessária para mover a história. Vamos gravar então? Vamos.